Amém, irmãos? Abre sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Primeira Samuel, capítulo 16, verso de número 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos que essa seja a noite onde a Tua palavra seja anunciada e pregada com ousadia, com intrepidez. Que a Tua palavra, Senhor, seja anunciada e que nada nos céus nem na terra possa impedir dela ser aqui conhecida e esclarecida. Usa a nossa vida, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e que a Tua igreja seja, Senhor, movida por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Há uma unção nova para um tempo novo. Diga comigo: há uma unção nova para um tempo novo. Essa noite Deus quer ungir a tua vida. Essa noite o Senhor quer que você entenda que você sairá daqui ungido. Porque todas as vezes que uma estação nova há para acontecer, um período novo para realizar, existe uma unção que acontece. Eu quero dizer e liberar em nome de Jesus para a sua vida, que um tempo novo está para acontecer na sua vida. Então uma unção nova e um óleo fresco está para ser derramado sobre a sua vida. Eu vou repetir, porque 2 ou 3 entenderam isso. Mas um tempo novo está para acontecer na tua vida. E esse tempo novo para acontecer na tua vida precisa de um óleo novo e precisa de um óleo fresco para ser derramado, para você viver o novo de Deus na sua vida. Todas as vezes que Deus quer marcar um novo ciclo, uma nova estação, existe uma unção que antecipa essa nova estação. O próprio Jesus, antes de poder ser ungido, ele não teve como iniciar o seu ministério. Jesus só começa o seu ministério depois de ser ungido. Jesus, no capítulo de número 4, verso de número 18 do Evangelho de Lucas, coloca aí para mim, Lucas capítulo 4, verso de número 18, a gente vai ver Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Se o Espírito do Senhor ungiu a Jesus, antes dele poder iniciar o ministério dele, quem somos nós para podermos fazer alguma coisa sem sermos ungidos? Jesus então, ele é ungido. Jesus então é derramado sobre ele um poder para iniciar uma nova estação. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 38. Por favor, coloque aí para mim, só para você ver o que está dizendo o livro de Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, diga comigo, com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus então é ungido antes de começar uma nova estação, antes de começar um novo tempo, antes de começar uma nova fase. Esta é a unção que Deus derrama. Entenda que no livro de Atos dos Apóstolos, também no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizendo que Jesus vai falando para os seus discípulos: ficai em Jerusalém
até que do alto sejais revestido de poder. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era: não dê um passo, não faça nada antes de poder receber unção e receber poder. Não comece o seu ministério, não comece a fazer nada, não atue em nada, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do Espírito Santo e de poder. Depois você vai até a Samaria, até a Judeia e até os confins da terra. Então a unção vai habilitar um tempo novo para que cada um possa exercer um propósito de Deus. Agora entenda que unção, existe um propósito. Ninguém unge, Deus não unge ninguém para que esse alguém não faça nada. Coloca na tela aí Isaías capítulo de número 61, verso de número 1, por favor. Isaías, o profeta Isaías, capítulo 61, verso de número 1, por favor, coloque lá. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... É a mesma leitura que Jesus está fazendo quando Jesus entra na sinagoga e ele pega todos os livros que tem lá, ele pega o pergaminho que tem lá, todos os livros do Antigo Testamento, e ele vai pegar esses livros e ele vai abrir no profeta Isaías, capítulo 61, é o que está 61, é o que está em Lucas capítulo 4, verso 18, que Jesus então vai fazer essa leitura, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para um propósito. Então a unção tem um propósito, para levar boas novas aos pobres. Continua lá, pode passar. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Então a unção, ela tem um propósito. Diga comigo, unção tem um propósito. Então Deus não nos derrama unção e não nos dá unção para a gente ficar falando em línguas estranhas, para a gente ficar rodando, para a gente ser pentecostal. Não, a unção não é algo para você ficar sentado no banco. A unção não é para você ser um crente e bater cartão toda semana aqui e vir e ir embora para sua casa. A unção não é para você ser alguém que não se envolve e não faz nada. A unção também não é para poder te colocar no nível achando que você é mais espiritual, porque tem gente que quer ser ungida, tem gente que quer unção para demonstrar uma espiritualidade maior, e a unção não é para demonstrar uma espiritualidade maior, e a unção não é para ficar sentado na cadeira. A unção, ela tem um propósito para você fazer algo. A unção tem um propósito para você realizar algo. Então toda unção tem propósito. Toda unção tem propósito. Não existe unção se não tiver propósito. A unção, ela é interligada ao propósito. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus quer te ungir hoje. Deus quer derramar a unção sobre a sua vida. Deus vai derramar a unção sobre a sua vida. Oh meu Deus, Deus vai derramar unção e poder sobre a sua vida. Aleluia. Agora escute comigo. O que é a unção, pastor? Eu tenho que entender o que é unção. Unção é uma capacidade, uma habilidade para que você realize o que não conseguiria realizar numa vida comum e normal. Se você quiser marcar, marca. Unção é a capacidade, habilidade que você tem para realizar algo que de forma comum e natural você não seria capaz de realizar. Agora entenda isso. Quando diz que Deus me ungiu com espírito e com poder, a palavra poder, ela vem de dínamos. Poder vem de dínamos. A palavra dínamos vem de dinamite. Diga comigo, dinamite. E o que significa dinamite?
Dinamite é o poder explosivo que tem a capacidade de modificar o ambiente. Quem aqui gosta de filme de guerra? Quem aqui já viu aquelas dinamites que tem, explode? Então, poder, dínamos, dinamite, que significa poder de explosão para modificar o ambiente. Você já viu quando explode uma dinamite, fica a mesma coisa o ambiente? O ambiente todo modifica. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Quando Deus fala que derrama Espírito Santo e derrama poder, que é a unção, que é a capacidade de você realizar e fazer aquilo que de forma natural não conseguiria, e que o poder é explosivo a ponto de modificar o ambiente a qual está acontecendo a dinamite. O que Jesus está dizendo e o que o Pai está dizendo é: eu vou derramar poder na sua vida, vou derramar poder, para que aonde você chegue, modifique o ambiente, para que aonde você chegue, modifique o ambiente, para que aonde tenha tristeza, modifique para alegria, aonde tem choro, modifique para poder. Oh meu Senhor, há uma graça de Deus aqui. Deus está dizendo: eu vou derramar poder. Você vai entrar no seu trabalho e vai modificar aquele ambiente. Você vai entrar lá na escola e vai modificar o ambiente. Você vai andar por essas ruas de Mauá e vai modificar o ambiente. Você vai andar pela rua que você mora e vai modificar o ambiente. Você vai andar na escola e vai modificar o ambiente. Eis que eu vou derramar unção, poder e Espírito Santo, poder de transformar o lugar que você entrar. Só quem acredita nesta palavra, levanta a tua mão e adora Ele. Estou sentindo uma glória, uma presença real aqui. Por isso que antes de começar qualquer coisa, Jesus foi ungido com espírito e poder, para que aonde ele pisasse, transformasse de forma explosiva aquele ambiente e transformasse pessoas. Aleluia. Eu quero falar uma boa notícia. Hoje Deus quer ungir você. Hoje Deus quer ungir você. Hoje Deus vai derramar unção e poder sobre ti. Hoje o Senhor derrama poder e espírito sobre ti. Ei, Lagoinha, Mauá, eu profetizo sobre a sua vida: Mauá não será mais o mesmo, a tua casa não será mais a mesma, a rua que você mora não será mais a mesma, a casa que você mora não será mais a mesma, a empresa que você mora não será mais a mesma. O interessante é que quando Jesus abre as escrituras, ele lê isso, ele diz: hoje se cumpriu em mim. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 1, está dizendo aqui o Senhor sobre uma unção, e que ele vai ungir, e que esta unção será agora derramada sobre um que Deus havia escolhido. Pastor, quando alguém tem unção e perde o propósito, ele faz coisas que não acontecem mais na vida dele. Porque quando a unção não está mais ligada no propósito, perde a validade da unção. Saul, ele tinha sido ungido, mas ele perdeu o propósito e a unção saiu da vida dele. Então todas as vezes que a gente for ungido, mas a gente perdeu o propósito, a gente perde a unção. É nesse momento que Deus vai mudar. É nesse momento que Deus vai tirar Saul, porque Saul perdeu o propósito, e Deus vai estabelecer
um que ele escolheu. Olha só o que diz o verso de número 16, verso de número 1 lá no final. Se quiser colocar no telão aí, pode colocar. O Senhor disse a Samuel, capítulo 16, verso 1. Só o verso 1. 16, 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Pode passar. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um. O que Deus está falando? Que ele escolheu. O poder de escolha dentro desse texto está falando que Deus escolheu. Entenda que escolher é decisão, e decisões definem destino. Diga para quem está do teu lado: decisões definem destino. Todas as decisões que nós tomamos no cotidiano, desde as mais simples às mais complexas. Hoje nós tomamos diversas decisões. Desde quando você acordou até agora de noite, foram decisões simples. Desde que você foi vestir a sua roupa, foi comer o alimento que você desejou, foi decisão. Então são decisões simples do cotidiano. Mas ao longo da nossa vida nós também fazemos decisões complexas, decisões mais aprofundadas. E algumas decisões que nós fazemos às vezes dá errado, porque existem decisões e que nós precisamos entender que temos o livre-arbítrio para decidir. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio para decidir começou lá no Éden. Foi lá que Deus deu o direito para Adão e para Eva a escolher o que precisava. E quando Deus dá esse direito, a gente percebe que Deus não quer ser amado simplesmente por uma obrigação, mas Deus quer ser amado por uma opção de escolha. Deus poderia muito bem fazer robôs, pessoas automáticas, pessoas obrigadas a adorar Deus. Entanto que nós estamos aqui, eu compreendo que não existe ninguém aqui obrigado, não existe ninguém aqui que está amarrado à força, e ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você estar aqui. Nós estamos aqui porque escolhemos e decidimos, porque nós temos livre-arbítrio, e Deus aprova isso, porque Deus quer ser amado por uma opção de escolha e não por obrigação. Eu vou repetir: Deus quer ser amado por uma opção de escolha, e você fez isso hoje, você fez isso agora à noite, aleluia. Você está aqui como opção de escolha. Entenda que você está alegrando o coração de Deus, irmão. Você escolheu a melhor parte que você escolheu, e não lhe será tirada. Só que eu compreendo também que tudo que eu decidi ontem, eu estou vivendo hoje, e tudo que eu decido hoje, eu vivo amanhã. Então as minhas decisões do passado definem o presente que eu estou vivendo, mas as minhas decisões e as minhas escolhas do presente são como ruas que estão sendo projetadas e construídas para que eu possa trilhar por essas ruas no futuro. Eu sou livre para escolher, mas eu sou prisioneiro de todas as escolhas que eu tenho. Porque ao semear, você tem liberdade, mas o colher vai ser obrigatório. Então, quando eu compreendo isso, que eu sou livre para escolher, mas prisioneiro das minhas escolhas, eu tenho que escolher com sabedoria, eu tenho que decidir com sabedoria. E a única sabedoria que a gente tem para decidir é mediante a palavra de Deus, é mediante a fé no Senhor, é mediante as escrituras do Senhor, é mediante aquilo que é liberado do céu. Eu não posso decidir e escolher alguma coisa pelas emoções, porque tudo que eu escolher pelas emoções, seja a emoção eufórica ou uma emoção depressiva, as emoções vão me sabotar, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, e se o coração é enganoso, eu posso errar nas minhas escolhas e nas minhas decisões. Por isso que quando as suas emoções estiverem alteradas, nunca decida nada e nunca escolha nada. Tudo tem que ser decidido
não é quando você estiver na sua razão, é quando você estiver nos princípios da palavra de Deus, pelos princípios da fé. Olha só quem decide pela emoção, pessoas que decidiram pela emoção, pessoas que decidiram pela emoção. Nós olhamos aqui como Jefité, no livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 30, a Bíblia conta a história de um homem chamado Jefité, que ele recebeu o Espírito do Senhor, no versículo de número 29, e que ele estava indo para a guerra para poder guerrear contra os amonitas, e ele fez um propósito com Deus, e disse: Deus, se o Senhor me der vitória, quando eu chegar lá e lutar contra os amonitas, então, pode colocar no verso de número 30, então Senhor, eu vou fazer um sacrifício, um holocausto para o Senhor. Quando eu sair da guerra e eu obter vitória, a primeira pessoa que aparecer na minha porta, eu vou sacrificar e eu vou entregar como oferta para o Senhor. Primeiro que Deus não pediu nada para ele. Primeiro que para obter vitória nós não precisamos fazer nada. Primeiro que para Deus nos amar e Deus fazer algo para nós não precisamos nada. Porque Deus não nos ama e não faz algo para nós por aquilo que nós fazemos para Ele. Deus nos ama e faz algo para nós por aquilo que nós somos para Ele. Nada do que você fizer a mais vai fazer Deus te amar mais, e nada do que você deixar de fazer vai diminuir o amor por você. Aleluia. Meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Nada do que você fazer a mais pode aumentar o amor de Deus por você, e nada do que você deixar de fazer pode diminuir o amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque Deus não te ama por aquilo que você faz, Deus te ama por aquilo que você é. Jesus, quando está antes de começar o seu ministério, no capítulo de número 3, a gente vai observar que Jesus desce as águas, o Espírito Santo vem sobre ele, o céu se abre, uma voz sai, e o Pai diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aí eu te pergunto, Jesus quando sai das águas, ainda ele não começou o seu ministério, Jesus não havia multiplicado o pão, havia? Não. Jesus ainda não havia ressuscitado mortos, não. Jesus ainda não havia transformado água em vinho, não. Jesus ainda não havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, não. Jesus ainda não havia ressuscitado Lázaro, não. Jesus ainda não havia expulsado o demônio, não. Jesus ainda não havia feito nenhuma parte da obra, mas mesmo assim uma voz sai dizendo: este é o meu Filho amado, a qual eu tenho muito prazer. O amor do Pai é um amor porque Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Eu vou repetir: o amor do Pai é o amor por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Entenda uma coisa: o amor de Deus é por aquilo que você é nele, e é dele, e não por aquilo que você faz. Então não adianta você fazer tanta coisa pensando que Deus vai te amar, e nem precisa entrar numa crise existencial por causa do seu pecado que você errou, e achar que Deus está te amando menos. Deixa, independente do que você fez ou deixou de fazer, o amor dele é o mesmo por você. O amor dele é o mesmo por você. Tem alguém aqui comigo que está entendendo essa palavra? Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Aleluia. Nós não podemos agir por emoção, não podemos escolher por necessidade. As emoções não podemos. Provérbios 28, 26 diz: aquele que confia em seu próprio coração é um tolo. Não podemos decidir e escolher por necessidade. Olha só, Esaú e Jacó, os dois são irmãos. Esaú é o que tem a promessa de Deus. Esaú é aquele que tem a promessa de ser o primogênito, de poder ser um futuro patriarca, de ser alguém que seria abençoado na geração dele, e a sua geração posterior também seria abençoada. A bênção que Deus dá para o primogênito é para ele e para a geração futura. Só que dentro dessa condição, Esaú está no campo,
E quando ele chega perto de casa, ele está com muita fome. Diga comigo, muita fome. Quem aqui já passou muita fome? Quem aqui já teve muita fome? Muita fome. O Misa, o Paulo, glória a Deus, vocês são todo dia. Então ele está com muita fome, então ele tem uma necessidade. Qual é a necessidade que Esaú tem? De se alimentar, de comer. Quando ele se aproxima de casa, ele sente o cheiro daquela comida que Jacó está fazendo. Agora imagina alguém com muita fome, agora com uma necessidade, agora com algo que precisa suprir. Ele passa perto de algo que vai suprir a sua necessidade. Jacó diz: eu posso suprir a tua necessidade, eu posso realizar agora essa vontade sua e essa necessidade acabar. Só que entenda que se Esaú come, amanhã ele vai ter fome de novo. Se amanhã ele come, no outro dia vai ter, porque é uma necessidade básica, ele precisa todos os dias. E essa necessidade Jacó sabe, e Jacó faz uma proposta. A proposta de Jacó é: eu consigo suprir a tua necessidade se você me der o direito de primogenitura, se você me der esse direito que é sobre a sua vida, a bênção de Deus que está sobre você e sobre a sua geração. Eu posso trocar. Sabe o que Esaú faz? Esaú troca. Ele troca aquilo que é bênção da sua geração e uma geração futura por algo que é transitório e passageiro, só para suprir uma necessidade. A escolha dele foi a escolha de suprir a necessidade, porque Esaú não valorizou o que ele tinha, que era eterno. E todas as vezes que você não valoriza o que você tem, você perde. Todas as vezes que você não valoriza o que você tem, você perde. Se você não valorizar a família que você tem, você perde. Se você não valorizar o salário que você tem, você perde. Se você não valorizar os filhos que você tem, você perde. Se você não valorizar a esposa que você tem, você perde. Se você não valorizar o marido que você tem, você perde. Se você não valorizar o emprego que você tem, você perde. Porque tudo que você não valoriza, você perde. A necessidade foi uma decisão e uma escolha que ele teve. Ele trocou o que era eterno por aquilo que é passageiro. Ele trocou aquilo que era do céu por aquilo que era da terra. Porque toda necessidade nunca vai ser do céu, toda necessidade vai ser da terra. E toda necessidade, a gente precisa entender que Deus é o Deus que supre a nossa necessidade. Eu não preciso escolher, e eu tenho que entender que Deus nunca vai deixar faltar uma necessidade para o meu coração. Eu não preciso escolher para suprir a necessidade da minha carne. Tem tanta gente que fica escolhendo errado pela necessidade, talvez porque tem alguma coisa que ele não tem alegria, ele não tem um pai, a ausência do pai, aí ele escolhe a bebida, ele escolhe a droga para poder suprir uma necessidade. Às vezes ele não tem a presença da esposa, dos filhos, não tem o amor dentro de casa, e ele escolhe o bar, os amigos, a bagunça. Talvez ele não tenha alegria, e ele escolhe uma necessidade para suprir em outros braços. Mas em nome de Jesus, não vai por esse lado não. Deus é um Deus que não deixa faltar farinha da panela, nem azeite da botija. Deus é um Deus que não vai faltar sandália no pé, não vai faltar roupa. Pode estar no deserto, mas Ele é um Deus que supre a nossa necessidade. Busque a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ei, eu vou liberar de novo. Busquem Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sacode quem está do teu lado, diz assim: não troque algo que é eterno por uma necessidade passageira. Não troque uma promessa do céu pela uma proposta da terra. Meu Deus do céu, vou repetir. Não troque uma promessa do céu pela uma proposta da terra. Não troque uma promessa do céu pela uma proposta da terra. Ei, eu vou liberar de novo. Não troque uma proposta do céu pela uma promessa do céu pela uma promessa da terra.
Nós não podemos decidir por necessidade, nem por emoção e nem por circunstância. A escolha não pode ser por necessidade, emoção. Eu não sei se você já escolheu por necessidade. Às vezes você tem necessidade, coloca isso, faz assim mesmo, é desse jeito, dessa maneira. Tem gente que às vezes escolhe por necessidade por casar. Aí depois que casa, irmão, deu ruim. Escolhe por emoção, depois deu ruim. Circunstância. Nunca decida nada pela circunstância. A Bíblia nos fala em Ruth, capítulo de número 1, verso 14, que Orfa e Ruth, elas eram noras de Noemi, e que Noemi ficou viúva. Noemi também teve os filhos e foi uma mãe enlutada, onde Ruth e Orfa também ficaram viúvas. E que Orfa se aproximou de Ruth, se aproximou de Noemi, chorou, beijou a sogra e foi embora. Porque Orfa, ela viu a circunstância que a sua sogra Noemi não tinha mais condições de gerar filho e proporcionar para ela um futuro de uma família. Então, quando Orfa olha que não existe uma perspectiva de futuro, quando Orfa olha uma perspectiva dizendo: a minha sogra está velha, ela não vai ter filho, eu não vou mais casar, eu vou voltar para a vida que eu era. E ela escolhe voltar a retroceder. E em Hebreus capítulo 10, verso 38, vai dizendo assim: só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e o justo viverá da fé. Deus não tem prazer na alma daquele que recua. Nós não somos assim, porque nós somos aqueles que acreditamos e temos fé. Órfã então vai recuar, porque órfã vai decidir escolher pela circunstância que ela está vendo, por aquilo que ela está observando. Nunca devemos escolher pelas circunstâncias que a gente está vendo, porque a gente precisa acreditar que Deus é o Deus que muda todas as coisas, que Deus é o Deus que transforma todas as coisas, que Deus é o Deus que faz abrir porta que está fechada, que Deus é o Deus que faz ressuscitar quem está morto, que Deus é o Deus que faz multiplicar quando tem 5 pães e 2 peixes, que Deus é o Deus que faz parar chuva com uma palavra, que Deus é o Deus que faz trazer chuva quando outra palavra é liberada. Nós temos que entender que Deus é o Deus extraordinário. Esse é o Deus. É o entanto que Ruth não decide pela circunstância que ela está vendo, mas Ruth, quando olha para Noemi, ela decide pela fé no Deus de Noemi, que ela diz: o seu Deus é o meu Deus, aonde você for eu irei com você. E ela escolhe andar do lado de quem tem promessa de Deus e de quem carrega a palavra no coração. Ela escolhe a poder ir pelo caminho da fé e da palavra do Senhor. E quem escolhe andar pela palavra e não pela emoção, e nem pela circunstância, e nem pela necessidade, alcança lá na frente alguém chamado Boaz, porque Ruth vai encontrar Boaz, e Boaz vai remir Ruth, e eles vão ter um filho, e o filho que eles vão ter vai ser Jessé, aleluia. E Jessé logo em seguida vai ser pai de Davi, e Davi é a 14ª geração até chegar Jesus. E a gente olha em Ruth, a moabita, no livro de Mateus, a genealogia que ela está na história de Israel, aleluia, porque quem decide andar pela palavra e pela fé, alcança esperança e futuro, aleluia. Sacode quem está do teu lado, fala assim: não anda pela circunstância não, mas ande pela palavra liberada. Sabe por quê?
Porque eu e você não somos aquele que andamos por aquilo que vimos, eu e você somos aquele que andamos por aquilo que nós cremos. Ah, meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Eu e você não somos e não andamos por aquilo que nós vemos, nós somos aquele que andamos por aquilo que nós cremos. Então não é os meus olhos que vai fazer eu ter alguma escolha, mas é o meu coração e a minha fé em Deus que vai fazer eu escolher Deus. É por isso que Abraão, no livro do Gênesis, no capítulo 13, vai falar para Ló, o seu sobrinho: Ló, as terras estão aí à tua frente, você pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Eu não estou preocupado, porque eu não vou decidir o que os meus olhos vejam. Eu não decido a circunstância nem a necessidade. Ló vai decidir para as campinas de Sodoma e Gomorra, porque ele quer suprir a necessidade do seu gado, das suas ovelhas, dos seus bois, dos seus camelos. Então ele escolhe Sodoma e Gomorra. E quando ele escolhe Sodoma e Gomorra, Deus vai destruir lá na frente. Mas Abraão, ele vai escolher o outro lado oposto que ficou para ele. O outro lado era deserto, mas ele não estava olhando para a circunstância, ele estava olhando que no deserto Deus manda água. Ele estava andando no deserto que Deus manda maná. Ele estava olhando no deserto que Deus tinha nuvem que cobria eles do sol. Ele olhava para o deserto, mas ele sabia que tinha coluna de fogo para aquecer na hora do frio. Eu não ando pela vista, eu ando por aquilo que eu creio. Se for para Jesus, você pode melhorar. Se for para Jesus, você pode melhorar. Se for para Jesus, você pode melhorar. Aleluia. Deus escolhe um, e Deus não erra em quem Ele escolhe. Nós aprendemos como devemos escolher, e Deus não erra em quem Ele escolhe. Deus escolheu você, 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 escolheu você. Só que Deus escolheu a gente não é de seguir no Instagram. Deus não nos escolheu de poder seguir no Instagram. Deus nos escolheu quando Ele nos viu no ventre da nossa mãe. Eis que eu te vi e te escolhi, ainda quando não tinha forma, e quando estava sendo gerado no ventre da tua mãe, lá eu te escolhi. Só dois entenderam. Deus não escolheu a gente por aquilo que a gente está mostrando hoje. Deus escolheu a gente quando a gente estava sendo gerado ontem, quando ainda você nem tinha aberto os seus olhinhos, quando você ainda nem tinha dado o seu primeiro chorinho, quando ainda o seu pai e a sua mãe nem tinha segurado você no colo, quando você ainda nem sabia da existência desse mundo exterior, foi lá que Deus escolheu. Quando você ainda não tinha forma nenhuma, foi lá que Deus escolheu, escreveu toda a tua história no livro e contou ali uma história tua e formulou o teu futuro. Eu escolhi, Deus escolheu, e Deus não erra nas suas escolhas. Só que quando Deus nos escolhe, a gente, primeira coisa, olha para as nossas necessidades, a gente olha para a nossa intelectualidade, a gente olha para a nossa condição financeira, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para nós. E quando a gente olha para nós, a gente fala: eu não sou capaz de poder realizar qualquer propósito que Deus me estabelecer. Só que eu entendo que todo propósito de Deus na minha vida, independente de qual área que tem, o propósito vai ser maior do que eu. Se o propósito de Deus na minha vida é maior do que eu, aí eu olho e falo: mas eu sou incapaz. Será que esse desafio, será que esse propósito é para mim? E eu só sei que é propósito de Deus quando o propósito for maior do que eu.
Como é que eu sei, Lucas, que o propósito é maior do que eu e vem de Deus? Só tem uma razão para a gente conhecer, porque todo propósito que não é maior do que eu, é no meu nível, dentro da minha capacidade, dentro da minha intelectualidade, dentro da minha condição financeira, dentro da minha experiência para realizar, não é propósito de Deus. Por quê, pastor? Fala para mim por quê. Não, devagar, fala mais alto. Porque Deus não divide a sua glória. Porque Deus não divide a sua glória. Porque todo propósito que for no meu nível, na minha capacidade, dentro das minhas condições, dentro das minhas verdades, dentro das minhas circunstâncias, não é propósito de Deus, porque Deus não será glorificado, e Deus não divide a sua glória, porque eu vou dizer, eu fiz porque eu conheço, eu fiz porque eu tenho condições, eu fiz porque eu tenho intelectualidade, eu fiz porque eu sou inteligente, eu fiz porque a minha condição financeira, eu fiz porque eu sou capaz, e Deus não divide a sua glória. Por isso que todo o propósito que Deus estabelece para homens, na Bíblia, o propósito é maior do que ele pode. Meu Deus do céu, e sendo maior do que ele pode, por isso que Deus vai ungir para que ele possa ter uma capacidade de realizar aquilo que ele não seria capaz de forma natural. Eu vou falar de novo, é por isso que Deus vai ungir, e eu disse que eu e você precisamos ser ungidos, porque unção é realização, é uma capacidade de chegar, de fazer aquilo que de forma natural você não faria. Então, se o propósito é maior, eu preciso ter unção. Por quê? Porque na unção eu vou reconhecer, e quando acontecer a promessa de ser verdadeira, eu não vou olhar para mim, mas eu vou olhar para o alto e dizer, é Ele que fez. É assim, porque na hora que a promessa é concretizada, eu não olho para mim, mas eu olho para Ele. Mas para isso eu preciso ter unção. Você entendeu por que nós temos que ser unção? Deus tem um propósito que é maior do que você. Então não se acha incapaz. Agora, se não tivermos unção, seremos incapazes de realizar. Se não tivermos unção, seremos incapazes de realizar. Mas se eu não depender da unção, não é propósito de Deus. Agora preste atenção nisso. Deus escolhe. Só que nesse momento Deus vai falar para Samuel: Samuel, até quando? Até quando, Samuel? 1 Samuel capítulo 16, verso de número 1, pode colocar aí de volta. É só em cima desse versículo que nós vamos ficar. Até quando, Samuel? O Senhor disse a Samuel, ele faz uma pergunta a Samuel: até quando vai aceitar essa condição? Até quando vai permanecer nessa condição? É uma pergunta. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu já rejeitei, e você ainda não abriu mão, você ainda não rompeu. Até quando? O que Deus está falando para Samuel é: até quando você vai permanecer, sendo que eu já disse que era para romper? Porque o que já era para ter acontecido, já está realizando, ainda não realizou, porque você não abriu mão. E a pergunta para Samuel serve para nós hoje: até quando você vai permanecer a não aceitar o chamado de Deus na tua vida? Até quando você vai ficar resistindo a não aceitar a proposta de Deus para a sua vida? Até quando você vai ficar? Até quando? Escute isso. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando você vai achar que essa situação é maior que você? Até quando você ficará fugindo, dando desculpas para Deus, e entrando em embarcação
Até quando você vai ficar num relacionamento que Deus já falou para romper? Isso eu falo de namorado, não falo de casado não, tá? Casado é para ficar. Casou já era. Já era. Mas namorado, tem muita gente. Até quando você vai ter uma vida no feed e outra no direct? Deus. Olha o silêncio da morte. Até quando? Até quando você vai deixar de ser fiel nos seus dízimos? Até quando você vai deixar que as mentiras do diabo se tornem verdade sobre você? Pastor, mas quem sou eu? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Até quando você não vai assumir o sacerdócio do seu lar e ser um líder da sua casa? Até quando? Já era para ter acontecido, já era para ter rompido. Até quando você vai ficar tratando esses pecados como pecados de estimação? Você está aí, crente? Até quando? Até quando você vai ficar no muro da indecisão e não irá se posicionar? Até quando? Até quando você vai ficar sem perdoar? Até quando você vai ficar sem me levar para jantar essa noite? Até quando? Até quando você vai deixar que os críticos e as opiniões de outros vão te paralisar e te oprimir? Até quando? Pensa uma coisa, fazendo ou não, todos uma hora vão falar, irmãos. Até quando você vai ficar dando ouvido para críticos e para as pessoas que vão ficar falando, vão ficar dizendo, e isso vai paralisar e vai te oprimir? Até quando você vai ficar aceitando isso? Não, é porque falaram de mim, porque falaram isso, eu paro. Não, irmão, falar todo mundo vai falar. Saiba que todo crítico é infrutífero, porque ele gasta o seu tempo analisando a vida dos outros e não consegue semear. Ele é infrutífero. Vão falar de qualquer jeito. Você pensa que não vão falar de mim? Vão falar. Se o culto termina antes do horário, fala: nossa, o culto terminou antes do horário, que graça, eu vim aqui para ficar até às 8, terminou antes das 8. Se o culto termina depois das 8, vai falar: puxa vida, isso é hora de terminar, essa hora já era hora de assistir o Fantástico. Mas fantástico é o que Deus está fazendo aqui nessa noite, aleluia. Se a mensagem é de 30 minutos, meu Deus, já não se prega mais mensagem de 1 hora. 30 minutos agora é só louvor, worship. Mas se fica 1h30 pregando, diz: pelo amor de Deus, o pastor não tem noção não, já está falando demais. Todo mundo vai falar, irmãos. Se o pastor tem um carro velho, diz: olha o carro do pastor, pelo amor de Deus. Ele prega, abençoa todo mundo, fala sobre prosperidade, abundância, mas olha o carro dele, bateria acaba, quebra o cabo de acelerador, carburador, carro velho. Fala. Se o pastor tem um carro bom, top, também é o carro do pastor, precisa tudo isso, exagerado. Vamos falar, todo mundo fala. Quem aqui conhece a história do jumentinho? É o jumentinho, um senhor de idade e o netinho dele. Esse senhor de idade pega o neto, coloca em cima do jumento e começa a andar pela rua. Alguém olha e diz: coitado do jumento. Um senhor e uma criança em cima do jumento, o que é isso? Não tem dó do jumento? Aí esse senhor então, ele desce do jumento, coloca o netinho em cima do jumento e vai acompanhando do lado, segurando. Outra pessoa passa e fala assim: será que não tem bom senso uma criança deixando um velhinho andar enquanto a criança está em cima do jumento? Esse senhor agora sobe em cima do jumento, coloca a criança embaixo e a criança segura na corda. E aí alguém olha e diz: isso é contra a lei, isso é abuso infantil. Como pode um senhor desse tamanho em cima do jumento e uma criança andando lá do jumentinho?
Moral da história, todo mundo fala. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: se não é o elogio que te move, então não seja a crítica que te paralisa. Se não é o elogio que te move, então não seja a crítica que te paralisa. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós não somos movidos pela crítica e opiniões que vêm da terra. Nós somos movidos pela palavra que é liberada do céu. Entenda uma coisa: falaram da mulher que quebrou o vaso de alabastro, aquela mulher que chega aos pés de Jesus e quebra o vaso de alabastro, e os críticos disseram e chamaram aquilo como desperdício, poderia vender e dar o recurso aos pobres. Mas Jesus disse: isso não, isso é adoração, porque ela sabe quem eu sou. Se existe algum espírito de Jezabel bloqueando o propósito para você caminhar e continuar, eu repreendo todo espírito de Jezabel que se levantou para te paralisar. Eu profetizo que os profetas saem da caverna. Aleluia. Pega, Pai, e desenterra os teus talentos. Cantores, volte a cantar. Pregadores, voltem a pregar. Líderes, voltam a liderar. Pega, Pai, desenterra o teu talento e vamos para cima. Se não é homem que te escolheu, não é homem que pode te parar. Deus chama Samuel e diz: até quando? E é assim no momento: até quando? Eu já rejeitei. Aí diz: Samuel, eu já escolhi. Enche um chifre com óleo e vai até Belém. Agora preste atenção nisso. O que Deus estava fazendo era trocando o rei, tirando Saul para colocar um novo rei, que é Davi. Amém? Só que no texto está falando assim: até quando você irá se entristecer? Eu rejeitei como rei de Israel. Passa aí a segunda parte, por favor. Encha o jarro com óleo e vai a Belém. Sabe o que Deus está falando para Samuel? Samuel, para de ficar chorando, porque quem chora, chora pelo um passado. Para de ficar chorando, enxuga suas lágrimas, enche o vaso de óleo, o jarro de óleo, e vai para ungir. Quem chora, chora pelo passado, mas quem enche o vaso de óleo, faz para apontar para um futuro. O que Deus está falando é: troque as suas lágrimas pelo óleo. Porque lágrimas fala de passado que não deu certo, mas óleo para ungir fala de um futuro para acontecer. Sabe o que Deus está falando? O que eu tenho para você não está mais no passado, o que eu tenho para você está no futuro. O que eu tenho para você não está mais para trás, o que eu tenho para você está lá na frente. Rompa com o passado. Para cada Saul que deu errado, Deus tem um Davi que dá certo. Samuel está chorando. Sabe por quê? Porque ele tinha ungido a Saul. Mas o que Deus está falando é: para cada Saul que deu errado no passado, eu levanto um Davi para dar certo no futuro. Para cada Saul que deu errado no seu passado, para cada erro que deu no seu passado, eu levanto um Davi para o seu futuro, para dar certo. Se tem alguém comigo aqui, em nome de Jesus, se tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e adora o nome dEle. O louvor pode subir, o louvor do Joe. Agora escute isso. Não, vamos lá no 3. Ainda bem que eu venho. 1, 2, 3. Pode tirar aqui, por favor. Há uma unção que Deus vai derramar agora. Eu disse que Deus quer te ungir. Eu disse que Deus quer te ungir.
Se coloque de pé. Vamos pregar agora. Acabamos a introdução, vamos entrar na mensagem. Quem está disposto a esticar, amanhã é feriado. Vem comigo aí. O que você vai cantar, tio? Pode começar os instrumentos. Escute essa. O que Deus está falando para Samuel é: rompa com seu passado, troque as lágrimas pelo óleo, troque a lágrima pelo óleo, vai ungir. Pode começar o louvor aí, os instrumentos. Agora entenda uma coisa: o que Deus vai fazer com Davi, Marcos? Deus vai ungir para ele ser rei, sim ou não? Só que rei precisa do que? De coroa. Só que o que Deus faz é Samuel pegar um chifre e encher de óleo. Não era mais fácil Deus falar: pega uma coroa e leva uma coroa, já que ele vai ser rei? Para pensar. Pode começar os instrumentos aí, Deus. Só os instrumentos. Não era mais fácil poder dizer assim: Samuel, pega uma coroa e leva a coroa para Davi, porque ele vai se tornar rei. Só que Deus fala assim: pega o óleo, o azeite, coloca no chifre e leva para ungir. Por que azeite para ungir e não coroa para reconhecer? Porque todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, uma nova estação, toda vez que Deus quer um novo tempo e uma nova fase para realizar, não realiza com coroa, realiza com unção. Porque coroação começou no paganismo, a coroação não começou no judaísmo. O povo judeu vivia debaixo da teocracia, não tinha rei. Aí depois entrou a monarquia, aí entrou o período dos reis. Então coroa se adaptou no costume de Israel, mas não começou com coroa, começou com unção. Sabe por quê? Porque coroa qualquer um pode levar embora e tirar, mas unção ninguém tira. Quantos lembram aqui de José? José recebeu uma túnica, e a túnica que ele recebeu, os irmãos tiraram. Mas José recebeu um sonho. A túnica que José recebeu foi do pai dele, mas o sonho que ele recebeu foi de Deus. A túnica levaram, mas o sonho permaneceu. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para dar, homem nenhum pode levar. O que Deus tem para dar, homem nenhum pode levar. Então Deus não começa, Marcos, em coroa. Deus não está em busca de uma geração a conquistar um novo tempo com coroa, mas Deus está em busca de uma geração que Ele quer derramar o óleo, porque ninguém pode tirar. É por isso que Deus vai falar: Samuel, coroa, ó mentira, mas unção ninguém remove. Porque o que os homens dão, homens podem tirar, mas o que Deus dá, ninguém pode arrancar. O que o Senhor está te dizendo é: o que eu tenho para você é algo do céu e não algo da terra. Porque da terra vem coroa, mas do céu vem unção. E o que vem da terra pode ser arrancado. Então se alguém arrancou alguma coisa de você, foi porque homem te deu. Porque o que Deus te deu, ninguém tira.
Deus não tira unção, Deus não tira autoridade, Deus não tira isso. Então, em nome de Jesus, entenda: não tem palavras de ninguém, não tem situação de ninguém, não tem crítica de ninguém, não tem nada que alguém possa arrancar. O que o Senhor está dizendo: se alguém não te dá oportunidade, se você não se acha porque o homem quer bloquear, homem nenhum pode arrancar o que Deus te deu. Levanta sua mão para o alto. Levanta sua mão para o alto. Eu vou contar até 3, irmão. Quando eu terminar de contar 3, eu gostaria que você pudesse começar a adorar na maior força que você tem. Sabe por quê? Porque eu disse aqui lá no princípio que quando Jesus desceu as águas, o céu se abriu. E não existe nenhuma outra parte da Bíblia que vai dizendo que o céu se fechou. Os céus estão abertos aqui para derramar unção, para derramar óleo. Antigamente era só sobre reis, sacerdotes e profetas, mas a Bíblia diz em Joel que nos últimos tempos o Senhor derramaria da sua unção, do seu Espírito, sobre jovens, escravos, sobre servos, sobre adultos, sobre ancião, sobre todo aquele que crê. E a Bíblia diz no livro de Atos que o Espírito Santo, ele desceu no dia de Pentecoste e ainda está entre nós na noite de hoje. O que Deus está dizendo é: eu tenho poder, eu tenho poder, eu tenho poder. Dinamite sobre a tua vida. Vamos lá. Se prepara para dar o maior grito de glória. Se prepara para dar a maior adoração. Aleluia. Sabe por que poder é dinamite? Poder é dinamite, é dínamos, é dinamite, é poder de explosão para modificar o ambiente. Com a unção que Deus vai derramar sobre a sua vida, você não será o mesmo profissional, você não será o mesmo pai, você não será a mesma mãe, você não será a mesma pessoa aonde você andar. Ei, a unção, ela não serve só para o lado espiritual, ela serve em tudo que você colocar a mão, em todo lugar que você pisar a planta do teu pé. Alguém vai olhar e dizer: por que ele faz com tanta facilidade? Por que ele consegue fazer? Eu não consigo fazer, eu não consigo realizar. E você vai dizer: porque é uma unção sobre a minha vida. Eu não tenho capacidade, mas a unção me deu condições e habilidade de realizar algo maior do que eu. Há um desafio, há um propósito de Deus que é maior do que você. Vamos lá. Eu conto 1. Ninguém pode arrancar o que Deus está derramando e irá derramar sobre a sua vida. Eu conto 2. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você é e tem o que a Bíblia diz que você tem. Eu conto 2,5. Eu conto 2,5. Há uma presença real do Espírito Santo, há uma glória de Deus. Deus não errou de endereço, Deus não errou de te escolher. É Ele que te escolheu, Ele te chamou. Ele diz: eu tenho uma proposta para você. A unção não é para te ficar parado, não sentado no banco. Existe um propósito para a unção. Eu conto 2,75. Os céus estão abertos. Eu conto 3. Dobrado de glória.